Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus, amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mário Francisco e o nome do canal é Canal Portas Abertas. Bom, hoje eu quero trazer uma reflexão aqui para o canal, né, que fala sobre dar bom testemunho do nosso irmão. Né? A palavra ela vem nos dizer no livro de Mateus, capítulo 11, né, do versículo 6 ao versículo 10. Anteriormente aqui eu dei uma mensagem aqui no canal que estava falando sobre João, aonde ele estava na prisão, né, e ali, mediante as suas dificuldades, as suas lutas, né, as dores que ele estava passando, ele veio a mandar 2 discípulos até Jesus para poder perguntar a Jesus se era ele ou tinha que esperar outro. As lutas às vezes ofuscam a nossa fé, né? Mas Cristo, por sua vez, ele não deu uma palavra pesada para os discípulos chegar lá para falar a Jesus ou para poder falar a João Batista. Só que agora aqui, no mesmo livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 10, nós podemos ver que Jesus agora ele está se dirigindo ao povo. Ele chega para o povo e começa a dar bom testemunho de João Batista. Ele não está falando ao povo a dificuldade que João Batista passou na prisão. Ele está falando agora para o povo aqui, dando um bom testemunho de João Batista. E eu gostaria de ler essa mensagem, né, para mim e para você, que ela faça morada, que ela seja escrita na tábua do meu coração e na tábua do seu coração. Amém? A mensagem está no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 10. E depois disso aqui eu quero ler um tema, né, que eu fiz baseado em cima disso aqui, para poder alimentar nossa alma, para que a gente venha a ser mais sábio, para que a gente possamos ser mais cristãos em Cristo Jesus e aprender a não apontar, não magoar e nem ferir o nosso próximo. Amém? Bom, a palavra ela diz assim: bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Aqui Cristo está dizendo aqui que bem-aventurado é aquele que não cai por causa de Cristo, por causa do testemunho dele, porque o testemunho de Cristo ele é bom. Então o seu testemunho, o seu modo de vida íntegra e justa perante o Senhor é o que vai fazer o seu irmão se levantar cada vez mais. E ele diz assim no versículo 7, enquanto os discípulos de João se retirava, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram fazer no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Senão o que fora ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mas que profeta? Este é aquele a respeito de quem está escrito. Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de vocês. Aqui Jesus ele está dando um bom testemunho. Ele está falando bem sobre João Batista. Porque João Batista passou pela sua dificuldade. João Batista ele é um caniço, ele é um homem que foi criado no deserto. Mas ele foi predestinado para poder mostrar o caminho de Cristo, o caminho da sua salvação. Ele foi o homem ao qual batizou Jesus. Mas ele passa por dificuldade. Mas Jesus jamais olhou a dificuldade de João Batista para poder trazer um mau testemunho. Não, ele trouxe um bom testemunho sobre João Batista. E ele fala, que foi que vocês foram ver no deserto?
Vocês foram ver um caniço? Vocês foram ver aquele homem rústico? Ou foram ver um homem bem vestido? Porque os bem vestidos estão guardados, estão dentro do palácio. Não tem preocupação com o povo. Os bem vestidos estão bem em suas casas, comendo bem, bebendo bem, vestindo bem. Mas João Batista, ele saiu do deserto. Ele estava lá pregando para o povo. Ele estava anunciando o caminho da salvação. Esse é João Batista, e Jesus resolveu dar ali um bom testemunho do irmão João Batista. E dentro dessa mensagem, eu gostaria de ler aqui algumas coisinhas que eu anotei aqui, né? São 3 temas para poder introduzir nessa mensagem. E isso é bom para minha alma e é bom para sua alma. Aprender a tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Respeitar as pessoas da forma que queremos ser respeitados. Honrar as pessoas da forma que queremos ser honrados. Dê bom testemunho do seu irmão. Esse é o princípio de tudo. Sempre dê bom testemunho. Porque aquele que você está dando bom testemunho, ele vai dar bom testemunho de você. Porque se você chega e dá um mau testemunho, começa a apontar e crucificar e criticar o teu irmão, você lança ele para o inferno. Nós não somos chamados para isso. Nós fomos chamados por Cristo para anunciar as boas novas. Nós fomos chamados por Cristo para poder ir para a seara, ceifar, trazer o povo para a casa do Senhor. Os nossos irmãos que estão perdidos. Cristo não nos chamou para apontar, para criticar, para ofender ou para matar. Nós temos que aprender com Cristo. Nós temos que entender quem era Cristo para poder seguir os passos desse mestre. Jesus, ao falar sobre João Batista, nos ensina a importância, a importante lição sobre ser um bom testemunho para os outros, especialmente no contexto do nosso relacionamento com nossos irmãos em Cristo. Vamos refletir sobre esse texto. É o que ele nos ensina sobre sermos testemunhos de fé e vida cristão. A palavra está dizendo, o nosso testemunho, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. E é isso que nós fazemos, que nós temos que refletir para o nosso irmão. Você não pode olhar para o seu irmão e crucificar, maltratar, humilhar, olhar de cima a baixo. Não, você tem que dar bom testemunho, porque precisamos que ele esteja no reino de Deus. Porque no final de tudo, vamos dar conta dessa alma, vamos dar conta dessa vida ao qual ajudamos a matar. Então Jesus, ele nos ensina a dar bom testemunho. Primeiro tema, a importância de não tropeçar pelo caminho do outro. Como é que você consegue tropeçar pelo caminho do outro? É quando você vê o seu irmão no erro, aí de vez de você ajudar, de você chamar a conversar, e você tentar entender o porquê e ajudar a levantar o irmão de novo, você vai no mesmo caminho dele. E o que é que se faz? Você aponta, você crucifica, você espalha para todos uma coisa que você deveria conversar com Deus. Aí você tropeça no caminho e você participa do mesmo erro. A Bíblia diz que 2 cegos caem no buraco, porque um não pode guiar o outro. Então nós temos que ser diferente. Nós temos que andar de forma íntegra, olhando Jesus como espelho. E o tema ela diz,
que nós não podemos tropeçar no caminho do outro. Nós temos que ajudar. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que aprender a ser cristão de fato em nome de Jesus. A referência que eu tenho aqui é Romanos capítulo 14 do versículo 13. Olha o que diz. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Ao invés disso, façam a seguinte reflexão: não ponha tropeço ou obstáculo no caminho do seu irmão. E é o que vivemos hoje, né? Hoje é uma geração tão perversa e fraca ao mesmo tempo, que nós não conseguimos ver o teu irmão crescer. E isso te ofusca, te maltrata, isso faz com que você fique chateado. E o que é que você faz? Você arma armadilhas e coloca tropeço no caminho do irmão para que o irmão caia. Por quê? Porque o irmão, ele está crescendo, o irmão, ele está na presença do Senhor. E ele está fazendo coisas que você não está. Então vivemos uma geração hoje perversa. Quando você age de forma correta, você vai ter um irmão que vai estar ali colocando. Um irmão, um amigo, um colega. Que vai estar colocando ali os seus para que você venha tropeçar. Em vez de ajudar, tropeça. Não é feliz com a sua vitória, não é feliz com aquilo que você luta para vencer e para conquistar. Então ele começa a colocar tropeço. E no livro de Romanos 14, 13, ele diz isso. Para a gente refletir, antes de tomar qualquer atitude, a gente reflete, a gente para e pensa: será que é justo eu fazer isso? Então há uma reflexão, porque vivemos hoje em um mundo tão perverso que o homem não olha mais para o homem de uma forma humana. Não, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer ver cair. Porque ele pensa na sua cabeça: se eu não consigo, ninguém vai conseguir. E isso é difícil. O nosso irmão João Batista, ele não estava na cadeia porque ele estava na cadeia porque ele estava agindo correto, ele estava fazendo a coisa certa. E geralmente, quando fazemos a coisa certa, vamos ter muitos para nos afligir, para nos maltratar e para nos apontar. Esse é o problema. Nós vivemos ainda em cima desse mundo. E o homem, por sua vez, ele sempre está fazendo como cão. Quem é cão? Cão, ele foi um dos filhos de Noé. Hoje vivemos com pessoas agindo que nem cão. No momento em que Noé plantou uma vinha, porque ele era agricultor, e aí o que foi que ele fez? Ele fez vinho. Ele bebeu. A história diz que ele ficou bêbado e ficou nu dentro da sua tenda. Não foi na rua, foi dentro da sua tenda. Cão, ele vem agora e encontra o pai nu. E o que é que você acha que Cão fez? A primeira coisa que Cão fez foi sair da tenda e anunciar para todo mundo, todos os seus irmãos, a nudez do seu pai. E começou a anunciar que o pai dele estava nu. E hoje fazemos a mesma coisa. Nós não temos o prazer de orar, de chamar e conversar. Não, nós anunciamos a nudez do irmão, a fraqueza do irmão, a dificuldade do irmão. Nós não vamos lá ver por que ele tropeçou e tentar ajudar. Por que Jesus ele mandou os discípulos de 2 em 2? É para que se um cair, o outro levanta. E passamos por essa luta hoje, nessa geração. E aí eu pergunto, será que se Jesus voltar hoje, vai encontrar fé na terra?
realmente estão tendo confiança em Cristo? Tem gente em hospital morrendo, mas não tem ninguém que vá lá para poder chegar lá e dizer e lançar a palavra de vida. Porque a palavra ela tem poder. Gênesis capítulo 1 é a criação de tudo. E com a palavra, Deus disse: haja luz e houve luz. Então devemos anunciar ao povo o bom testemunho do nosso irmão. Porque quando anunciamos o bom testemunho do nosso irmão, nós apresentamos também o nosso testemunho de vida, de comportamento, de atitude. Então há uma importância crucial em nossa vida. Nós não fomos chamados para ser assassinos da fé, mas fomos chamados para anunciar a vida em Cristo Jesus. No livro de Tiago, vamos aqui para a mensagem 2. E ele diz assim: Jesus começou a falar sobre João Batista. Ele perguntou: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Jesus estava nos mostrando que João não era uma pessoa instável, que mudava. Estava mostrando para o povo que João era uma pessoa estável, instável. Ele não mudava de comportamento, ele não mudava de atitude. João, ele foi íntegro, permanente, ele botou o pé no caminho e não se desviou. Mas quando você age de forma correta, você vai ter muitos que vai lhe colocar na cadeia. Você vai ter muitos que vai apontar a arma para você. Mas porque você trabalha certo, porque você age certo, você não se corrompe ao meio do caminho. Jesus está dando testemunho dizendo que João Batista ele era uma pessoa íntegra, instável. Ele não vivia em dois pensamentos, em dois caminhos, não, ele era instável. Ele não tinha duas ideias. João Batista ele veio para pregar o caminho, anunciar as boas novas. E vivemos hoje dessa forma, crucificando e matando o nosso irmão por nada. E quando o nosso irmão vai para o mundo, não vão atrás, ou ficam apontando: saiu porque não presta, saiu porque é fraco, saiu porque não tinha compromisso. Às vezes uma palavra, ela é pior do que um tapa. Uma única palavra, ela mata, porque a Bíblia diz que a nossa boca tem poder. A nossa língua ela é um pequeno membro que cabe na boca, mas também ela pode tacar fogo em uma floresta. Ela destrói o homem. Ela destrói o mundo. Mas Jesus está nos ensinando aqui a dar bom testemunho, a ser diferente. Jesus estava nos mostrando que João era uma pessoa estável, que não mudava o comportamento, a circunstância, mas alguém firme na sua missão e em seus valores. A verdadeira testemunha de Cristo é alguém que se mantém fiel à sua vocação, não se deixa levar pelas pressões exteriores. João Batista aqui, ele passou por todo tipo de dificuldade. Para agir corretamente e estar na presença de Deus, sem sair do caminho. Ele foi fiel, foi firme.
naquilo que ele acreditava. Ele foi uma pessoa instável, firme, como a Bíblia diz, um caniço que vivia sendo assoprado pelo vento, mas ele não se quebrava. Foi firme naquilo que ele acreditava. Aí Jesus chega agora e dá para o povo um bom testemunho de João Batista. Eu te pergunto agora, qual é o seu testemunho? O que é que você tem feito para ser anunciado como um bom testemunho? Você tem ajudado teu irmão? Você tem zelado por ele? Porque Jesus aqui está dando um bom testemunho de João Batista. E ele também quer dar um bom testemunho de você. Ele quer anunciar você para o mundo. Mas o que é que você tem feito? O que é que você tem produzido para ser dado como um bom testemunho? Porque isso conta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus para a gente. Mas nós somos a Bíblia do mundo. O mundo está nos lendo. Nos lendo no comportamento, da forma que nós andamos, da forma que nós agimos, da forma que nós falamos, da forma que nós nos comportamos. Nós somos a Bíblia do mundo. Qual é o seu testemunho? Porque Jesus hoje, ele quer dar testemunho de você, da forma que ele deu testemunho de João Batista. Tiago capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dividido é inconstante em tudo o que faz. Devemos ser firmes e constante no nosso testemunho, não deixando que os ventos da cultura ou das dificuldades nos afastem da verdade de Cristo. Olha a palavra de novo falando com a gente. Nós não devemos ter o coração dividido. Devemos ser que nem João Batista, firme, constante, instável na presença do Senhor. A nossa raiz, ela tem que estar profunda em Cristo Jesus, junto ao ribeiro de água, sendo alimentado pelo Espírito de Deus. O nosso coração tem que estar único em Cristo. Não podemos ter um coração dividido, porque nós fomos chamados para ser cristão, fomos chamados para ser servo de Cristo, andar semelhante, filho do Senhor, herdeiro do céu. Então nós temos que ter esse compromisso de dar bom testemunho, tanto nosso, como dar bom testemunho dos nossos irmãos. 3. O testemunho de João preparando o caminho do Senhor. Mateus capítulo 11, o versículo ele é o 10. Jesus destaca que João foi mais do que um profeta. Ele foi aquele que preparou o caminho para o Messias. A vida de João foi uma preparação para algo mais. Cada um de nós, como irmãos em Cristo, também tem a responsabilidade de preparar o caminho para Cristo, através da preparação para que outros conheçam a Jesus. Essa é a história de João. Jesus ele fala que João ele veio para preparar o caminho de Cristo.
Porque João, ele deu testemunho. João, ele fez assim: eu vos batizo com água, mas vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ao qual eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas ou sandália. Depende da tradução. E João, ele deu testemunho. João, ele preparou o caminho de Jesus. E nós devemos preparar o caminho dos nossos irmãos também em Cristo Jesus. Parar para pensar e ver se vale a pena apontar e colocar tropeço no caminho do nosso irmão para que ele não prossiga na presença do Senhor. Porque as maiores lutas que passamos, às vezes, é com o nosso próprio irmão. Que olha para a roupa, que olha para a sandália, que olha para o cabelo, que aponta, que crucifica, que não pode fazer nada, que começa a apontar o dedo, e isso faz com que o irmão se afaste. Então temos que ter o pensamento de Cristo. O nosso coração não pode ser um coração dividido, mas tem que ser um coração único. E esse coração tem que estar direcionado ao Senhor. E fazer que nem João Batista, preparar o caminho para o nosso irmão se achegar a Cristo. Correr atrás do nosso irmão para que ele possa estar firme na presença do Senhor. Dar bom testemunho do nosso irmão. No livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 6. Assim brilhem a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que estás nos céus. Nosso testemunho deve ser uma preparação para que outras vejam em nós a luz de Cristo e possam ser levados a Ele. E aqui a palavra novamente fala conosco. Nós devemos ser a luz do mundo. E o que é que uma luz faz? Ela ilumina. Iluminando, o caminho aparece. Por quê? Porque você está direcionando como luz as pessoas que estão em treva para a luz. E o que você faz para poder guiar essas pessoas, os nossos irmãos, muitos que estão perdidos, para a luz, mais tarde vai servir como um testemunho para você. Porque o que você está fazendo está levando as pessoas para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, para os braços de Cristo. Então isso é necessário. Nós temos que ter o comportamento de Cristo. Dar testemunho de Cristo, dar testemunho do nosso irmão. Em vez de apontar, em vez de crucificar. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Você não pode plantar laranja para querer colher maçã. Você não pode plantar espinho para querer colher goiaba. Não, você plantou espinho, você vai colher espinho. O problema é o que você planta vai virar uma árvore e os frutos você que vai colher. Todo mal que você faz, você pode colher. Então vamos ser diferentes, vamos dar testemunho, vamos, em vez de matar, vamos levar vida. Vamos ser luz, mostrando o caminho até Cristo. Sendo luz para quem está em trevas, em nome de Jesus. E para terminar, eu queria ler um texto aqui que diz assim: ser um bom testemunho do nosso irmão é ser uma pessoa firme na fé, que não é um obstáculo, mas sim um exemplo que prepara o caminho para o outro. Conhecer a Cristo. Em tudo o que fazemos, devemos nos perguntar: o meu comportamento está edificando ou tropeçando meu irmão?